salve meu povo! Aqui é Gle Ribeiro na voz, autoproclamado Glezinho Batera, e estamos aqui para mais uma edição bombástica do meu, do seu e do nosso Resenha do Gle. Desse jeito, podcast cultural, sempre falando sobre música, e dessa vez com aquela pitadinha de geografia. É desse jeito. E no episódio de hoje, vou falar sobre hortas urbanas e atitude punk. Certa vez, eu estava na universidade em uma disciplina de educação ambiental e estávamos lendo um texto que dizia a seguinte frase: pensamento global, atitude local, e pensamento local, atitude global. Pega a visão. Se não me engano, é frase de Marcos Reigota, o autor, não tenho certeza. E essa frase, ela ficou muito na minha cabeça, assim, de maneira positiva, né? Aquelas coisas que a gente fica matutando, né? Pensando depois. Me lembrou muito que eu já tinha pesquisado e aprendido, né? Sobre o punk rock, né? Sobre a cultura punk e a atitude punk. E por que me refiro à atitude punk e não só o punk? Porque para além dos paradigmas musicais, né? Para além da forma de se fazer punk rock, a atitude punk, ela envolve uma série de conceitos, né? Um conjunto de ideias que vem a se tornar esse movimento cultural, né? Essa expressão cultural populacional que vem a ser o punk. E como que isso conversa com o ato de cultivar hortas em ambiente urbano? É justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Se a gente parar para pensar, cultivar uma horta, sobretudo no espaço urbano, sobretudo em pequenos espaços, são experiências em escala local de autonomia alimentar, de organização social, de organização pessoal e até mesmo de transcender o que a gente entende por tempo, né? Conhecer outras formas de tempo que não o tempo cronológico e o tempo do capitalismo, né? O tempo do capitalismo. Eu adoro falar capitalismo com esse efeito aí. Capitalismo. You know? É a forma de conhecer outros tipos de tempo. Por exemplo, né, quando a gente vai plantar, sei lá, uma abóbora, vai demorar uma certa quantidade de tempo até ela nascer e poder estar pronta para colheita. Vai plantar um alface, uma beterraba, né, um pé de mamão, né, um mamoeiro. Enfim, cada cultivo ali vai ter sua forma diferente de lidar com o tempo e, consequentemente, a gente vai conhecendo essas outras formas também, que não só aquelas que a gente já está habituado, né, o horário da escola, o horário do trabalho, o horário que passa o ônibus. Enfim, além disso, uma simples horta, ela envolve uma série de movimentos que são necessários para que essa prática ocorra com sucesso, né? A gente vai parar para pensar o que é necessário para ter uma horta. Precisa de um espaço. Então, pode-se construir hortas em terrenos que estão sem uso, em um bairro, né? Terrenos chamados terrenos baldios. É baldios ou baldios? Enfim, terrenos sem uso, né? Terras ociosas do bairro, que podem ganhar novos usos a partir dessa prática, ou até mesmo num terreno de moradia, né, onde a pessoa mora mesmo. A pessoa precisa de 1 metro, 2, 3 metros quadrados, não precisa de muita coisa para já ter ali ocupação para o mês inteiro desenvolvendo o seu canteiro. Outra coisa que a gente precisa para ter uma horta, o que é? É terra, e terra adubada, né? Para ter terra adubada, a gente precisa de compostagem. Então, aí é que está o grande pulo do gato da ação local para efeito global, porque a partir desse processo de otimização de um espaço ocioso da propriedade, né, de um pedacinho do pátio lá da casa da pessoa, ou uma área comum de um condomínio, ou uma área comum do bairro, que o município inteiro colhe os benefícios dessa prática. Porque para ter uma terra fortificada, a gente precisa de matéria orgânica. E a partir da captação da matéria orgânica, a gente passa a fazer a separação dos nossos resíduos na residência. E, consequentemente, nas demais residências, né, no caso de uma horta comunitária. E aí a gente faz a tal da separação dos resíduos, né, porque muito se fala de que isso tem que ser um conhecimento de escola e de que as crianças têm que aprender. Mas o que a gente não para pensar é que quem gere a casa não é a criança, é o adulto. Então a criança aprende na escola que tem que separar o lixo, mas em casa os pais não fazem, porque acham que isso é coisa de criança, isso é coisa que a criança viu na televisão, ou aquela professora desocupada que ensinou isso, não é ela que vai vir aqui cortar a garrafinha de plástico, né? Tem pai machista que fala isso. Mas o adulto tem que aprender a fazer isso. E a separação dos resíduos residenciais, que é uma coisa imprescindível para a vida em sociedade, né, para a continuação da vida nas grandes cidades, são coisas que precisam entrar no cotidiano das famílias, certo? E a horta é um grande começo para tudo isso, porque a partir da necessidade de matéria orgânica a gente passa a dividir, e aí ocorre lá. A gente pega todo o nosso resíduo e passa a
segmentar, certo? Cascas de vegetais, restos de comida seriam então resíduos orgânicos, resíduos recicláveis, papéis e plástico, certo? Rejeito, né? Papel higiênico, papel sujo de óleo, enfim, outros materiais que não são capazes de ser recicláveis. Lixo eletrônico, né? Carregador de celular que não funciona, aparelho eletrônico que já estragou, pilha não utilizada, isso vai para um outro recipiente. E existem alguns pontos das cidades, geralmente supermercados de rede ou próprias escolas mesmo, das cidades aí que são pontos de coleta. Óleo de cozinha, né? A gente aprende que não se deve jogar o óleo de cozinha na pia ou no outro lado da rua ou no córrego perto de casa, e aí passa a guardar esse óleo de cozinha dentro de um recipiente com tampa e também vai até um ponto de coleta. Tudo isso passa a fazer parte do cotidiano das pessoas a partir de iniciativas como hortas comunitárias, ou pelo menos deveria fazer parte. E perceba o quão interessante esse simples ato de fazer a separação do resíduo em cada residência pode ser um ato de confrontar, né? Bater de frente com o sistema, porque a gente muitas vezes, né, na periferia a gente é colocado à margem do sistema de saúde, à margem do sistema de saneamento básico, mas com organização social nós podemos subverter essas condições que já estavam postas aí pra gente e melhorando gradativamente as condições sanitárias do município, né? A gente para isso, né, um plano de décadas, né, mas para de poluir os córregos e afluentes urbanos e consequentemente os rios urbanos, a poluição dentro do próprio bairro, né, isso, a poluição visual, né, aquela lixarada que fica, né, aquela quantidade de lixo que fica nas ruas, isso aumenta a autoestima do morador, isso faz com que psicologicamente as pessoas vão tendo mais cuidado com os resíduos nas vias públicas, diminui animais como ratos, baratas, enfim, uma série de animais que vão até os locais com depósito de lixo e consequentemente então a vida dessas pessoas e comunidades. Quando eu digo comunidades, não é necessariamente um recorte socioeconômico, né? Não estou me referindo somente a comunidades carentes. A gente pode pensar Jureira Internacional aqui em Florianópolis como uma comunidade também. Inclusive lá eles têm, a galera porta a grana lá, né? Tem uma empresa privada que faz o tratamento de água e esgoto deles lá, recolhimento de lixo, separado da cidade. Mas enfim, não é esse o caso. O caso é como o intuito da compostagem pode ser um começo de uma mudança em escala municipal, né, a partir da separação correta dos resíduos e a partir desse caso da autonomia alimentar, né, porque o cultivo de hortas urbanas, o cultivo de vegetais comestíveis, ele contribui para a autonomia alimentar da população e alimentação de qualidade, né, uma vez em que as pessoas vão ter acesso à alimentação orgânica, à alimentação natural de ótima qualidade que é direito de todos, né. A gente está passando agora por um momento onde há uma distribuição de alimentos, não vou dizer grande, né, porque infelizmente há muita gente precisando ainda, mas enfim, existe uma distribuição de cestas básicas e tal, mas se a gente for parar para pensar, a cesta básica não contempla vegetais, né, tem muito inclusive carboidrato, né, não entendo de nutrição, mas vocês estão entendendo qual que é o déficit que existe nas cestas básicas. Então, o cultivo de vegetais ele contribui nesse sentido. Dentro da própria casa, a gente não precisa ter uma fazenda para cultivar vegetal, se a gente tiver um metrinho, a gente já consegue cultivar hortaliças, né, durante o ano, né, no inverno é mais propício do que no verão, então a gente consegue ter salada, ser autossuficiente de salada, a gente consegue ser autossuficiente de temperos, né, cebolinha, manjericão, e isso é atitude punk pra caramba, né, atitude punk contemporânea de se alimentar de maneira saudável, independente de instituições, de se organizar socialmente, independente de parâmetros pré-estabelecidos, de utilizar de forma autônoma o seu tempo, o seu espaço. Tudo isso é muito punk, né? Eu não estou falando necessariamente de punk rock, mas de atitude punk. E faz também com que a população urbana, sobretudo a população jovem, população urbana, se torne atenta para questões ambientais, né? Questões de desmatamento, questões de luta pela terra, passa a romper preconceitos, né? Pré-julgamentos com movimentos de luta pela terra, como o Movimento Sem Terra aqui no Brasil, por exemplo, passa a ver essas coisas, essas questões com outros olhos
olhos e a entender de que estamos na natureza, né? Aquele papo de que não precisamos viajar até a natureza, nós já estamos na natureza. A diferença é que ela está muito modificada aqui na cidade, mas o pequeno cultivo nos traz de volta essa conexão e esse pertencimento a algo maior. E lembrando, como diria o mestre Chico Mendes, ecologia sem luta de classes é jardinagem, né? Então temos que estar atento de que ligação com a natureza tem um lado também. E mais um dado complementar, e essa ligação do punk com hortas urbanas, ela já é realidade na Europa, né? Bastante comum as comunidades, ocupações urbanas e comunidades de ecovilas formadas por punks na Europa. Essa ligação do punk com, antigamente se falava muito em straight edge, né? Que é uma outra vertente do punk. Hoje em dia tem uma ligação bem grande com o veganismo também, né? Porque lutar contra a indústria da carne é uma grande forma de lutar contra o sistema. Eu ainda não sou vegano, mas sou simpatizante. Aquela clássica hipocrisia, né? Eu acho lindo, mas ainda não sou, mas tudo bem. Mas é isso, em alguns lugares o punk e a agroecologia, a agrofloresta já caminham juntos há um certo tempo. Então, as indicações que eu tenho para fazer hoje são justamente essas: conhecer um pouco da cultura punk rock e conhecer um pouco sobre o cultivo de hortas em pequenos espaços. Existem bastante materiais, né, diversos materiais sobre esses temas na internet, nas redes sociais, enfim, é bem bacana. E popularizar cada vez mais essa cultura de reutilizar espaços para o plantio e, consequentemente, afrontar as ordens sociais, certo? Justamente para não elitizar também, para não tornar a alimentação saudável e horta coisa de riquinho, né? Isso aí é direito de todos. Pode crer? Então é isso, pessoal. Quem já cultiva horta e quer trocar uma ideia, manda a fotinha da horta lá no Instagram, @gle_ribeiro. E quem ainda não cultiva, quer cultivar, logo mais eu vou postar algumas dicas também lá no mesmo local, @gle_ribeiro. E vamos afrontar essas estruturas. Valeu, galera, até o próximo episódio. Um grande abraço.